Tá vendo esse barulho? Isso é o broncoespasmo, é exatamente isso que a bronquiolite pode causar no seu filho. Bom, acho que a gente precisa falar de bronquiolite. Bronquiolite é uma doença que a gente, infelizmente, hoje em dia a gente tem em qualquer época do ano. Antigamente era uma coisa do outono e inverno, né? Hoje a gente tem caso em janeiro, dezembro, paciente internado. Então, assim, é uma doença que pode ficar bem grave. Ela é bem mais grave em alguns grupos. Então, crianças menores de 1 ano, os prematuros, criança cardiopata, criança que por algum motivo tem uma imunodeficiência, quer dizer, a imunidade não é legal. Meninos têm bronquiolites mais graves estatisticamente do que meninas, né? Crianças muito que têm alguma dificuldade de ganho de peso, então que acabam ficando mais desnutridas. Eu não estou querendo dizer criança magra. Antes que todas as mães de criança magra falem que o filho vai pegar bronquiolite aqui. Criança gorda também tem bronquiolite, tá? Não é sem magreza, não. Falando de gente que tem problema mesmo. Bom, então o que é a bronquiolite? A bronquiolite ela é uma doença que a gente chama de árvore respiratória, porque parece uma árvore de cabeça para baixo, né? A gente respira, o ar entra. Aqui tem os brônquios principais, brônquios fonte, e é como se fosse uma árvore de cabeça para baixo. Então, essa parte mais final dos pulmões são as partes menorzinhas, como se fosse a folha do nosso pulmão, né? A bronquiolite ela vai atacar bem essa região. Então, o vírus mais grave e o que é o causador principal da doença, a gente chama de vírus sincicial respiratório. Mas outros vírus podem causar, inclusive o vírus da gripe. Mas adenovírus, rinovírus, que são aqueles vírus do que a gente chama de resfriado comum. Então, se um pai está resfriado, o que é um pai resfriado? O nariz está escorrendo, o cara está ali com aquela tosse, sente aquele arranhadinho na garganta, aquela típica virose, que a gente chama de virose. Médicos chamam de virose porque a gente não vai ficar falando adenovírus, rinovírus, que não muda a sua vida. A gente fala que é virose. Na criança, isso pode causar, além do resfriadinho, essa inflamação nos brônquios, que vai ser a bronquiolite, tá? Então, é importante entender que um resfriado numa pessoa, na outra, pode se manifestar como uma bronquiolite. Ah, mas aí não é pelo vírus sincicial respiratório. Não, não é. Mas isso não quer dizer que não vai dar uma bronquiolite. Ela pode ser um pouco menos grave, mas ainda assim é uma bronquiolite, tá? Bom, como saber se uma criança está com bronquiolite? A bronquiolite, ela sempre começa como um resfriado, sempre. Então, o seu filho vai começar ali com aquela febre, ou não precisa ter febre. Pode ter uma febre baixa, o cara pode começar com aquela coriza clara, aquela coriza, aquele nariz escorrendo, aquela coisa do resfriadinho. A criança não precisa ficar em mau estado geral, vamos lembrar que a bronquiolite é uma virose, então às vezes passa a febre, o cara tá quicando dentro de casa feliz, e às vezes a pessoa fala, pô, bronquiolite, a criança vai ficar péssima, querer ficar deitada. Não. A bronquiolite no início ela é um resfriado. A diferença da bronquiolite para um resfriado comum é que a bronquiolite, entre o 3º e o 5º dia da doença, a criança tem uma piora. E aí a criança começa a ter o que eu acabei de mostrar no início do vídeo, que é o broncoespasmo. Ah, Silvia, mas eu não tô ouvindo esse barulho. Como eu vou saber que meu filho está com bronquiolite? O seu filho vai começar com uma tosse seca, um acesso de tosse. Parece aquela tosse de cachorro, aquela tosse feia, seca. Às vezes as famílias falam, ai, eu tô ouvindo uma tosse produtiva, o fulaninho tá com catarro no peito. Olha só, sentir com a mãozinha catarro aqui significa que o filho tá com catarro aqui. Catarro solto não é bronquiolite, gente. O problema da bronquiolite é exatamente que o catarro fica preso lá dentro, né? O catarro não sai. Então a gente vai falar disso mais pra frente. Então assim, a característica da bronquiolite sem tratamento é que a criança começa ali 3º dia, 4º dia, a criança começa com acessos de tosse, a criança não consegue deitar para dormir. Então não é a tossezinha do inverno, é aquela tossezinha que tá sequinho e o fulano dá 3 tossidinhas na madrugada, né? Isso daí não. É tosse, o cara tem acesso de tosse. Aquelas tosses, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. A criança vai ficando com dificuldade de dormir. A criança vai afundando aqui para respirar. Então, ficar bem atento. Às vezes as crianças têm um pescoço gordinho. A mãe manda o vídeo para mim, eu consigo ver no vídeo, às vezes, uma bronquiolite. É super comum no vídeo, a mãe me manda, eu já vejo o que é.
Sempre é com essa história. Silvia, ele estava assim, estava tudo bem, mas essa noite ele começou com uma tosse. A mãe percebe, o pai percebe que teve uma mudança no quadro. E a criança, ela vai, para respirar, ela vai começar a afundar, aparecer as costelas aqui. Tá? Então, o que significa afundar aqui e aparecer a costela? Significa que o seu filho está fazendo esforço para respirar. Tá? Nos casos mais acentuados, pode até a criança abrir a narina para respirar. A gente chama isso de uso da musculatura acessória, quer dizer, só a musculatura normal da respiração não está adiantando, a criança está tendo que fazer força para respirar. Tá? É um episódio, quem tem asma sabe, é igualzinho um episódio de asma. Porque no fundo a asma ela é um episódio de broncoespasmo, assim como a bronquiolite. Só que a bronquiolite ela vai ser um broncoespasmo causado por um vírus. O que é broncoespasmo, Silvia? Broncoespasmo, então, o nosso... Vamos fingir que isso aqui na minha mão é um brônquio, tá? Então o nosso... entra o alvéolo, né, o bronquíolo final lá, o ar entra, abre, o ar entra, aí vai comunicar com o sangue, vai para o corpo todo o oxigênio, a gente sopra, o ar sai. Aí a gente inspira, o ar entra, sopra, o ar sai. Quando a gente está com bronquiolite, não sai o ar. Por isso que, sabe quando a gente pega uma bexiga de ar e faz... É esse barulho, é como se o brônquio tivesse fechado e o ar está saindo assoviando aqui. É por isso que faz esse barulho que vocês ouviram no começo do vídeo, tá? Eu não estou com bronquiolite. Pais e mães que vão ser atendidos por mim, não fiquem com medo, não vou adoecer o filho de vocês. Eu estou com asma, tá? Então, assim, a bronquiolite ela é grave? É gravíssima. Silvio, quer dizer que todas as crianças que têm bronquiolite, elas têm que ficar internadas? Não. Elas têm que ser avaliadas, né? Bronquiolite, gente, é uma virose, como toda virose, ela é autolimitada. Ela vai se curar sozinha, não tem um remédio para eu dar para matar o vírus, não existe isso. Então bronquiolite não é para tomar antibiótico. Só é para tomar antibiótico na bronquiolite se a criança tiver uma complicação, que na maioria dos casos não tem. A bronquiolite em si, que é inflamação viral dos bronquíolos, ela vai passar sozinha. Silvia, então é só sentar e esperar? Não. Às vezes os pais perguntam, porque quando a gente... É comum a gente pedir para ir para o hospital, às vezes para ver uma saturação, dependendo do horário, se eu não consigo ver, enfim. Se eu acho que é uma criança que abre um quadro já muito ruim, eu vejo o vídeo, a criança está muito cansada, então eu peço para fazer um raio-x, enfim. Precisa do raio-x para fazer diagnóstico? Não, dá para fazer o diagnóstico no consultório. Mas dependendo do momento, não dá para ir no consultório naquele momento, enfim, 1000 coisas, tá? Ou se eu acho que a criança não está bem, talvez precise internar, talvez precise ir no hospital mesmo. Vocês sabem que eu não gosto de mandar para o hospital, mas bronquiolite é uma das vezes que às vezes eu mando. Muito bem. E às vezes chega no hospital, o médico do hospital fala para colher o painel viral que os planos de saúde nenhum cobre. Se alguém me perguntar o porquê, eu não sei responder. Por que os planos de saúde não cobrem painel viral? Mistério que a gente pode tentar descobrir. E aí eu sei, parece que custa R$400, na maioria dos lugares, não é barato, é caro. Só que é importante saber que vírus a criança tem? Claro que é. É importante, claro que é. É importante eu saber se a criança tem uma influenza, se aquilo é uma gripe. Uma criança com falta de ar, com uma gripe, eu posso usar um Tamiflu, se estiver nos primeiros dias. Então, assim, a gente precisa ver o que é. É importante saber se é o sincicial. Então, podendo fazer o painel viral, eu faria. Tá? Mas lembrando que não é a maioria dos casos que vai chegar nesse ponto de precisar ir para o hospital. Tá? O importante é observar o seu filho, conhecer o seu filho. Prestar atenção nas coisas certas. Olhar aqui para ver se está respirando bem. Respiração rápida. Silvia, mas quando ele está com febre, ele respira muito rápido e o coração dele bate muito rápido, é verdade. Então não é para olhar durante a febre. Cura a febre, trata a febre. Não dá para uma criança estar respirando 80 vezes por minuto. Não dá, gente. Tá? Às vezes o cara manda um vídeo, a criança está respirando uma vez atrás da outra. Conta aí. Se der para contar 1 minuto, ou conta 6 segundos, multiplica por 10, sei lá o que você vai fazer. Tá? O ideal, uma criança pequena, até um bebê recém-nascido, primeiro mês de vida, até pode respirar até 60 vezes. Mas não é para uma criança de 3, 4, 5 meses estar respirando rápido. Tá? De uma maneira geral, precisa de fisioterapia. Então, fisioterapia é o nosso melhor amigo. Tá? Hoje eu tenho vários fisioterapeutas que eu indico para fazer fisioterapia nas crianças em casa. Então, se a criança estiver legal, estiver bem, não estiver precisando ficar internada, quer dizer, não está precisando de oxigênio,
tá conseguindo tomar água. Tem criança que fica com uma falta de ar tão intensa ou com uma saturação baixa que vai ter que ficar na ventilação. Tem criança que precisa ser entubada. Isso é a exceção, turma. Tá? Ficar internado, entubado é a exceção da exceção. Das crianças internadas, 15% só precisam de algum tipo de ventilação. Quer dizer, é a minoria da minoria. Porque a maioria das bronquiolites a gente consegue gerenciar de casa. Mas a gente sempre indica fisioterapia, principalmente na fase aguda, nos primeiros dias. Por quê? O fisioterapeuta, ele vai exatamente ajudar a lidar com esse catarro que está preso. Então, ele vai fazer várias manobras, vai ensinar a mãe como é que aspira a via aérea, enfim. Vai te dar um suporte que é super importante. Então, fisioterapia internado ou em casa é um pilar do tratamento, é muito importante. Bom, medicação, Silvia. Muitas vezes a gente tem que usar um broncodilatador, tá? Vai funcionar todas as vezes? Não, tem criança que faz a bombinha e não adianta nada, não melhora. Então não existe uma receita de bolo para bronquiolite. A fisioterapia vai ajudar sempre. Alguns vão precisar de oxigênio, alguns vão precisar de broncodilatador, vai ter que ver na hora, tá? O que então vocês têm que se preocupar? Ah, agora que você falou que todo resfriado pode dar nisso, eu vou ficar louca. Não fique, tá? Porque embora a bronquiolite possa acontecer em outras idades, esse ano a gente estava com muito caso em crianças de 2 anos. Eu tive vários pacientes de 2 anos com bronquiolite. Mas não é o comum. Principalmente em questão de gravidade, que acho que é o medo de todo mundo. É sempre a mãe ou o pai que faz esse diagnóstico. O diagnóstico da piora. Você vai ligar para o seu pediatra, quem é meu paciente vai ligar para mim, e vai falar, aqui está alguma coisa diferente. Não está aquele resfriadinho de sempre, porque a gente vai acostumando. O filho cresce e vai vendo aquele resfriadinho ali. Você já sabe como é que é. O cara muda. Ele começa com uma tosse que ele não tava. Então, gente, é uma tosse muito diferente. Não é essa tosse com catarro soltinho. Inclusive, um dos objetivos com a fisioterapia é permitir que o catarro circule, que a criança consiga eliminar o catarro, né? Então, isso é bem importante. Eu acho que a mensagem que tem que ficar desse vídeo primeiro, não existe vacina. Existe. É dada para todo mundo? Tem cabimento? Chama Palivizumab, é o nome do remédio que a gente poderia dar para evitar. No Brasil, ele só é dado para quem está dentro do grupo de risco. Então, você tem um filho cardiopata, a prefeitura vai pagar para você, o governo. Você tem um filho que nasceu com menor de 29 semanas, um prematuro extremo, você vai conseguir a vacina. Quando o seu filho estiver alta do hospital, já vão falar sobre isso com você. Então, existem os grupos de risco que recebem essa medicação dos meses de abril. São 5 meses, que acho que começa em abril, por 5 meses a criança vai tomar 5 doses da medicação para evitar a bronquiolite. É caríssimo. Faria sentido dar em todo mundo? Claro que não. Uma outra questão. Lembrar que mesmo quem tem filho dentro do grupo de risco, existe bronquiolite em agosto, em janeiro, fevereiro. Então, esse abril, 5 meses, está meio micado, né? A gente pode até ter mais chance nesses meses, mas a gente tem visto nos últimos anos casos em todos os meses, né? Então, Silvia, como que eu vou evitar, então? Você está falando que é uma virose. Então, assim, gente, não é para levar a criança pequena em festinha de criança. Não é para fazer isso aí. Uma coisa é o irmão. Você tem um filho de 3 anos e aí você tem um filho recém-nascido. Você não vai poder impedir esse irmão de encontrar o outro. Agora, para que você vai sair da sua casa com uma criança de 2 meses de idade por meio de uma festa de criança de 3 anos? Tudo catarrento. Porque assim, as mães são sem noção. Desculpa, pessoal. A pessoa é sem noção. O que os pais fazem? O filho tá com febre, o filho tá chato pra caramba. Aí eles falam, vamos divertir essa criança. Tem uma festinha do amigo da escola, vamos levar ele, que ele vai ficar alegre. Ele tá doente. Ele devia ir pra festinha? Não. Ele não devia estar em festinha contaminando os outros, mas ele vai na festinha. Ele vai. Porque o pai não tá mais aguentando ele dentro de casa. Pais e mães mandam seus filhos doentes pra escola. Eu sei, gente, vocês não têm com quem deixar o filho. Mas o fato de você mandar o seu filho doente para a escola, você aumenta a perpetuação do vírus, porque você vai passar para outro cara lá. E o cara vai passar para outro cara. E ele vai levar para o irmão dele que está em casa. Então, a primeira coisa é, todo mundo tem que lavar a mão, né? Acostumar a lavar a mão. Lavar a mão é básico, gente. O pessoal fica com essa mania de álcool gel. A gente tem que lavar a mão. Lavar a mão. E lavar a mão não é passar água na mão, não.
Que esse povo vai no banheiro, lava a mão, passando água. Que diabo é isso? É para lavar a mão direito, né? Outra. Não é para o seu filho pequeno estar em um lugar onde tem gente doente. Então, se a avó dele está doente, você não vai no almoço de domingo. Você não vai. Você não vai expor o seu filho. Ontem uma paciente perguntou, porque a priminha está fazendo 2 anos, é uma festa. Não vai levar um bebê de 1 mês na festa de priminho de 2 anos, não vai. Sabe por quê não? Porque você vai levar ele no carrinho, ou você vai sentar, ou você vai ficar a festa inteira em pé. Se você ficar em pé não tem problema, porque as crianças não alcançam. Mas aí você senta. Aí vem aquela criança de 3 anos não pensa. Eles não fazem por mal. Não é que eles são mau caráter. Ele vai em cima do seu filho, respirar em cima do seu filho. Porque assim, vírus não é pulga, pessoal. Vírus não pula, não. Não sou eu daqui que vai pegar o vírus na pessoa daqui a não sei quantos passos. É o cara que tá colado no teu filho. É o quem? Quem pega teu filho no colo. É o amiguinho do teu filho que vem lamber a cara dele, dar beijinho no rosto. Então o problema não é quem pega no pé do seu filho, o problema é quem pega o seu filho no colo. Então assim, qualquer situação em que você vá colocar o seu filho próximo de alguém que possa estar doente, você não sabe. Quando você está indo numa festa, você não sabe se tem alguém doente. Não leve o seu filho. Principalmente nesses meses que tem uma chance maior. Não leve o seu filho. Eu prefiro o seu filho num parque do que o seu filho melhor o seu filho no mercado do que o seu filho numa festa de criança. Então a melhor maneira de evitar é evitar contato com gente doente. Então, eu acho que compensa. Bota a culpa no pediatra, fala que o pediatra é chato. O pediatra não deixa a criança na festinha. Mas evita. Porque assim, a gente sabe que a bronquiolite ela é um fator muito determinante para o desenvolvimento do que a gente chama de bebê chiador. O que é o bebê chiador? É a criança que tem vários episódios de broncoespasmo na sequência. Ou seja, ela vira uma criança asmática. É como se a criança tivesse vários episódios de asma na sequência. E isso é determinante para a criança ser uma criança que possa ter uma infância normal. Eu não tive uma infância normal, não tive. Na minha época, a gente não tinha acesso às medicações que a gente tem hoje. Eu tive uma infância horrorosa. Eu não podia fazer uma aula de educação física, eu nunca fiz na vida. Eu não podia fazer nada. Os amiguinhos subiam de escada, eu subia de elevador na escola. Eu era esquisita, diferente. Não vamos fazer isso daí, não. Né? A minha asma tem um componente genético, mas a gente sabe que a bronquiolite ela tem um impacto muito, muito, muito grande. Então, eu sugiro que a gente tente evitar o máximo que a gente puder.